Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Bem-vindo a mais uma transmissão da igreja em Belo Horizonte, né, pelo nosso canal no YouTube. Convido os irmãos ainda que não se inscreveram, por favor, se inscrevam no nosso canal, curta o nossos vídeos, tá? Ative o sininho e aí todas as notificações, quando sair uma nova mensagem, você vai receber diretamente do seu celular, tablet, computador. Amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão ouvindo. Ó Senhor Jesus, seja com o coração de cada um, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Essa semana, nós estamos na semana 1 do Alimento Diário, né, com o tema O Reino de Deus, a Recriação, parte 3. Né? E eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Gênesis, tá? Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2, né? Ele fala assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Né? Agora no capítulo 2, né, versículo 1, fala assim, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra a todo o seu exército. Né? E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Amém. Graças ao Senhor. Né? O Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor criou todo esse universo. O Senhor criou todo mundo que vivemos. Né? Louvado seja o Senhor. Essa semana o irmão ele começa falando sobre Cristo é o nosso mediador. Graças a Deus que o Senhor é o nosso mediador, né? Entre tudo e todas as criaturas. Então o Senhor ele tem um desespero enorme. Enorme no sentido de que a gente cumpra o seu plano. Então o irmão ele começa falando essa semana com esse apelo, né? Então o Senhor, a partir do nada, ele criou todas as coisas, né? Louvado seja o Senhor, como a gente acabou de ler. E o Senhor ele teve descanso. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de propósito. Talvez às vezes a gente não tenha um foco total, mas o Senhor ele tem um propósito na minha e na sua vida, porque o Senhor é um Deus de propósitos. Amém. Senhor Jesus. Então, mas todos nós já conhecemos, né, a história de Lúcifer, né? Ele teve esse ensoberbecimento, né? Ele inflamou o seu coração, né? Ele quis ser igual ao Altíssimo, e aí ele caiu, você teve a queda, né? E toda aquela história que todos nós conhecemos, né? O seu coração se corrompeu, né? Senhor Jesus. Queria que os irmãos pudessem acompanhar e abrissem Isaías, Isaías capítulo 14, versículo 12, né? Senhor Jesus. Versículo 2, quer dizer, isso. Senhor Jesus. Não, desculpe, irmãos, Ezequiel 28. Ezequiel 28. Isso, Ezequiel 28, 17. Oh, Senhor Jesus. 28, 17. Amém. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei por terra diante dos teus reis, te pus para que te contemple. Né? Então a iniquidade ali entrou em Lúcifer, no seu coração ali, né? Corrompeu, onde ele levou, né, a terça parte dos anjos ali. Né? Então, e ele foi lançado à terra. Ele não estava contente com a sua posição. Muitas vezes na nossa vida, nas nossas coisas, a gente às vezes não está contente, né? Seja um serviço, alguma coisa que os irmãos nos pedem. Mas irmãos, nós precisamos ter um espírito contente, alegre e feliz, né? Senhor Jesus. Nós nunca devemos ambicionar posições, querer galgar posições, né, de destaque ali. A gente precisa servir o Senhor com simplicidade e um coração puro, né? Que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Mateus fala isso. Em Provérbios 16, 18, reforça o que eu acabei de falar para os irmãos. Provérbios 16, 18. Ó Senhor Jesus. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então foi isso que aconteceu com Lúcifer. Né? Então toda essa terra, todo esse mundo, ele está corrompido, ele está, né, sob o governo de Satanás, né?
Senhor Jesus, né? Então ele queria ser o mediador, né, entre a criatura e o Criador. E isso para Deus, né, é inadmissível, porque o Senhor ele é o dono de todas as coisas. Senhor Jesus, Cristo é o nosso mediador. Né? 1 Timóteo 2,5. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o nosso mediador é Cristo. Né? Hebreus 8,6. Senhor Jesus, Hebreus 8,6. Você que está aí, acompanhe, pegue a sua palavra. Senhor Jesus, Hebreus 8,6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele é o nosso mediador. Né? Ele quer restaurar todas as coisas, todo o equilíbrio. Né? E o Senhor conta com cada um de nós. Ele conta comigo, ele conta com você. Senhor Jesus. Né? Ó Senhor Jesus. O Senhor ele tem um desejo que a criação que ele fez, né, receba essa promessa, né, da aliança. Então, Deus ele tem esse desejo no coração. Ao formar o homem, ao ter colocado ali no jardim, né, o Senhor sempre teve esse desejo. Né? Então, Deus ele não quer nada de altivez, nada que se sobreponha à sua vontade. Ó Senhor Jesus. Né? Então, continuando aqui, né, irmãos, Senhor Jesus, os anjos ali, né, eles têm uma posição elevada ali, né? Eles servem ao Senhor. Né? A função dos anjos é servir ao Senhor e nos servir também. Né? Então, Lúcifer ele não queria isso. Né? Ele não entendia o plano, a vontade do Senhor. Né? Hebreus capítulo 1. Versículo de 1 a 5, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Né? Aí o versículo 5. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Esse é um versículo muito rico para nós. Né? Então, o Senhor, além de ser o nosso mediador, né? O Senhor ele é maravilhoso para conosco. Né? O Senhor ele é perfeito. Né? O Senhor é o rei do reino dos céus, né? E o Senhor ele não se compara aos anjos, né? Porque, como o versículo falou aqui, o Senhor ele é superior. Ele tem resplendor, o versículo 3, né? Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. O Senhor sustenta as coisas pela sua palavra, né? Isso é maravilhoso. O Senhor falou assim, faça-se o homem, né? Dividiu as águas, os animais, e tudo isso pelo poder da sua palavra. Esse é o poder de Cristo. Louvado seja o Senhor. E como eu tenho comentado, né, os anjos eles são apenas para nos servir. Né? Nós estamos ali no dia a dia, no corre-corre. Nós podemos orar ao Senhor, dizer, Senhor, acampa os teus anjos. Senhor, acampa os teus anjos aqui. Estou tão aflito, Senhor. Nós podemos invocar o nome do Senhor. Nós podemos, né, orar dessa forma. Né? Senhor Jesus. Então eles são espíritos que ministram o serviço. Né? Você tem as classes dos anjos, os que servem na música, você tem os arcanjos, você tem essa classe de anjos. Né? Mas, eu vou falar mais na frente, né? Mas eles têm o papel dele e nós temos o nosso papel também, que é muito importante. Né? Esse versículo que eu falei, os irmãos podem, né, acompanhar depois, aí, Hebreus 1, 14, o versículo 14, né? Vai falar desse detalhe. Então, a partir de nós, homens, né, Deus ele quer obter a sua nova criação. Então, essa semana ruminando, eu fiquei pensando, poxa, Deus conta comigo, aonde eu estiver.
Esse é o encargo que os irmãos têm falado, né? O Senhor conta conosco. Ainda que a gente tenha um talento, 2 talentos ali, mas Cristo conta com o talento que Ele nos deu. Ó Senhor Jesus. Então a queda trouxe ali, né, como é que eu posso falar aqui? Uma desordem continuada ao universo ali. A gente viu várias coisas ao longo da história acontecendo, né? Então isso contaminou e trouxe rebelião onde nós estamos, né? Se a gente for na rua ali, qualquer coisa a gente vê confusão, brigas, intrigas ali. Por quê? Satanás ele tem o seu governo ali, né? Porque ele é o príncipe desse mundo, né? Senhor Jesus. Mas diante desse cenário tão difícil, sabe, irmãos, de tantas coisas, a gente sabe o momento difícil que nós temos vivido, né? Peço que os irmãos se cuidem em casa. Deus não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de você que está aí me assistindo agora. O Senhor não desistiu de você. O Senhor conta com você. Então, graças ao Senhor, porque em meio a essa situação caótica, a gente não tinha nenhuma expectativa de existir, entendeu? A gente talvez possa pensar, poxa, os anjos ali são privilegiados, mas mesmo assim, Deus não desistiu de nós. Trouxe o seu Filho, que morreu por nós. Eu sempre gosto de lembrar disso. E o Senhor morreu por nós em favor de mim e de você, para contar conosco, para que possamos governar e sujeitar essa terra, né? Senhor Jesus. Então, Cristo, a gente viu aqui que o Senhor é o nosso mediador. Se você está passando por uma situação complicada, e às vezes você acha difícil resolver, nós temos um mediador. Um mediador que pode resolver todas as coisas. Um mediador que morreu por mim e por você, sacrificou todo o seu trono ali por mim e por você. Então Cristo, Ele quer resolver todas as nossas questões. Mas nós precisamos nos reconectar ao Senhor. Nós precisamos viver no Espírito, invocando o nome do Senhor, por mais que seja difícil, né? Por mais que seja impossível, mas nós temos um Deus que tem um amor imenso por nós. Senhor Jesus. Então, mesmo a toda a situação caótica, o Senhor não desistiu de criar o homem, porque Ele tem um objetivo e tem um propósito para o homem, como a gente leu ali em Gênesis, né? Então, o universo ele foi formado ali, né, do nada, pela voz do Senhor, pela ordem da sua palavra, né? Em Gênesis 1:1, a gente pode ver aqui, né? Um versículo muito conhecido, né? Mas a palavra sempre se renova. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a terra a partir do nada, né? Os cientistas tentam entender, tentam ver como isso, mas só Deus é quem explica, né? Só o Senhor é quem explica. Então, a palavra criar, né, os irmãos comentam essa semana no Elemento Diário, né, vem do hebraico que é bara, né, que quer dizer criar a partir do nada, né? Ou seja, a gente não tinha nada e o Senhor, com seu poder, né, começou a criar, né, a terra, né? Senhor Jesus, graças a Deus, né? Então, tudo que a gente vê, né, sejam os pássaros, sejam os mares, sejam toda a beleza da nossa terra, foi tudo Deus que criou, né? Seja as espécies dos animais, Deus criou todas essas coisas, né? Graças ao Senhor, né? João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Ele fala assim, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, né? A luz resplandece nas trevas, versículo 4. Antes. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E agora o 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então o Senhor, né? Ele é a luz. Ele criou esse universo com a força da sua palavra, né? Então estava em trevas, né? Muitos estudiosos acreditam que antes desse versículo existia uma outra era ali, né? Quando Satanás caiu ali, os dinossauros, aquelas espécies ali, né? E o Senhor ali, né, renovou. O Senhor renovou. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é um Deus de renovo. E a luz, que é Cristo, como João fala aqui, resplandece nas trevas. Às vezes as pessoas estão ali em trevas. Talvez a sua casa esteja um pouco pesado o clima. Talvez o seu vizinho esteja em trevas.
E o Senhor precisa de você ali para orar por eles, né? Amém, Senhor Jesus. Então Deus, ele, do algo que é invisível, o Senhor ele quer tornar visível, né? A fé é algo que a gente não vê, né? Nós sentimos, nós cremos, né? A fé a gente não vê a fé, mas a gente vê a manifestação das obras da fé. Nós cremos que o Senhor vai voltar para levar os seus vencedores, né? Amém, Senhor Jesus. Então o Senhor ele quer, né, desse invisível se inserir mais em nós, cada dia ali, buscando a sua palavra, desfrutando, né? Ele quer, como eu falei, extrair esse algo invisível, né, da criação. Para quê? Para que se torne visível, para que seja a expressão de Cristo, né? É isso que o irmão tem falado, falou na quarta-feira, né? Para quê? Para produzir algo de vida, né? O que seria algo de vida? A gente vê ali uma lagarta ali, naquele processo de metamorfose ali, se transformando ali. Quando ela sai uma borboleta ali. Ela passa por esses processos de dores, machuca, mas depois quando ela sai ali, uma borboleta bonita ali, nós vemos todo o processo de transformação ali, visível aos olhos, né? Senhor Jesus, né? Então ele quer produzir algo real, algo dele para dentro de nós, algo dele que nos transforma aqui e sai para as pessoas, né? É estornado às pessoas. Então, não basta que nós tenhamos apenas doutrina, né, para entender as riquezas do Senhor. É maravilhoso você ler os livros dos profetas, é fundamental você ler os livros, encoraje os irmãos a fazer a leitura dos livros, as sugestões que os irmãos têm no alimento diário, acompanhar a palavra profética, é muito importante, principalmente ler a Bíblia. Mas, irmãos, nós precisamos praticar a palavra do Senhor. E os irmãos têm falado bastante as oportunidades, aproveitar as oportunidades, né? Senhor Jesus. A gente precisa, além de assimilar essas riquezas, desfrutar por meio dessas riquezas e praticar a palavra do Senhor, né? Porque a fé, né, sem obras, ela é morta. Então nós precisamos também praticar a palavra, crer no poder do Senhor. Creio que o Evangelho é o poder de Deus que pode transformar a minha e a sua situação e alcançar as demais pessoas, que é isso que o Senhor quer, né? Senhor Jesus. Então, a realidade de todas as coisas criadas está em Cristo, está em Deus. Então, tudo, toda a verdade, toda a luz, toda a paz que nós precisamos, ela vem de quem? Ela vem do Senhor. Porque, como eu falei, né? Onde há trevas ali, quando chega a luz, acabou, se dissipa as trevas, né? Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Continuando aqui, irmãos, ó Senhor Jesus. Existem alguns aspectos da luz que eu queria me debruçar um pouco com os irmãos ali. Em Gênesis, né? De Gênesis capítulo, ainda no 1, agora nós vamos capítulo, versículo 14 ali, né? E ele fala aqui, né? Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. Então aqui o Senhor ele estava definindo, né, os luzeiros ali, né, o sol, né, a lua, né? E aí no versículo 15 ele fala: e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim o fez. Então o Senhor aqui, né, ele fez a separação dos luzeiros, né? O sol dia, a lua noite. E fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, né, o versículo 16, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E vi Deus que isso era bom. Então, irmãos, Deus... Olha como Deus é perfeito e organizado, né? O Senhor ele gosta das coisas organizadas, definidas ali, né? Então o Senhor ele fez essa separação dos luzeiros ali, né? O dia, né? É maravilhoso o dia, né? A gente vai, eu gosto muito da praia, de ir numa praia, é maravilhoso você ver o sol ali, uma lua, você apreciar isso, tudo a obra do Senhor, tudo o Senhor fez, né? Então, essa luz do primeiro dia, né, ela tem um aspecto interessante que é, ela nos dá discernimento das coisas. Ela separa as trevas da luz. E essa luz que eu e você nós precisamos nesses dias. Nós estamos vivendo um dia de trevas.
dias densos que eu e você precisamos discernir, mas eu vou discernir por mim mesmo? Não. Eu preciso da luz do Senhor. Salmo 136, um versículo muito rico. Salmo 136, o versículo 7 a 9. Olha só que riqueza maravilhosa. Aquele que fez os grandes lumiares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidir a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, aqui fica bem claro, né? Como Deus quer que nós façamos discernimento. Mas como é que a gente vai fazer isso? Invocando o Senhor. Buscando a luz do Senhor. Você quer fazer uma viagem? Você quer fazer uma coisa? Qual é a prioridade do Senhor? Deus, ele tem uma prioridade. Não é que a gente não pode viajar ou fazer as coisas. Nós devemos e podemos sim, quando tudo se normalizar. Mas Deus tem a sua prioridade, que é maior, é máxima, né? Então, para a gente discernir, nós precisamos da luz, né? Tem até um hino que fala, né, que tua luz da vida desvaneça as trevas, né? Tornando tudo claro, eu rogo a ti, Senhor. Então, quando a luz vem, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando você chega para uma pessoa e fala assim, posso orar por você? Aquelas trevas são dissipadas na mesma hora ali. E a luz do Senhor chega até elas. Senhor Jesus. Se a gente não consegue separar a luz das trevas, eu tomei muito isso para mim, né? É sinal que a gente precisa de mais iluminação sobre o Evangelho de Cristo. Eu preciso entender isso e conseguir separar, né? Então, toda vez que a gente sai ali na rua, às vezes você não quer sair para orar pelas pessoas, mas quando a gente sai, tem a oportunidade de sair, seja em qualquer ocasião, nossa vizinhança, nós falamos essa frase, deixamos escapar, como os irmãos falam, a luz vai chegando ali. Talvez você ache que o seu problema é maior, né? Quantas vezes eu saí ali e achei que o meu problema era maior, mas quando eu contatei as pessoas ali, poxa vida, eu vi que os problemas eram muito maior. E louvado seja o Senhor, porque a luz chegou até elas invocaram o nome do Senhor. Senhor Jesus. Não podemos identificar, às vezes a gente até consegue identificar o que é luz e o que é trevas, mas a gente fica ali vivendo de qualquer maneira, né? Uma hora eu estou na luz, outra hora eu estou nas trevas. Nós precisamos tomar uma decisão por Cristo, né? Tomar uma posição. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, ele é esse sol da justiça, né? Então, da mesma forma que o Senhor separou ali, né? As pessoas precisam dos luzeiros que governam. O sol que governa o dia, né? E a lua que governa a noite, que é a luz do quarto dia ali, né? E como eu falei, Deus, Cristo, o Senhor, ele é esse sol da justiça, né? Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 2, né? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, o que é a justiça? Cristo é a justiça. Ele é esse sol da justiça. E onde há justiça, não há injustiça, né? Quando a luz vem, ela mostra quem nós somos. E o que eu preciso fazer quando a luz mostra quem eu sou? Eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar, né, às boas práticas do primeiro amor ao Senhor. Então, Deus tem um objetivo que eu mais toquei essa semana, que o Senhor ele quer fazer de nós, trazer algo do invisível visível. Para quê? Para salvar as pessoas, para orar pelas pessoas, produzir vencedores, né? Tanto eu multiplicando, você multiplicando o seu talento, quanto levando a outras pessoas a multiplicar o talento delas. Conhecer esse Deus maravilhoso que nós invocamos, que nós desfrutamos com os irmãos. Esse é o desejo do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Para quê? Para construir um grande exército, né? O irmão falou isso na sexta-feira. Para que tudo isso? Separação, para produzir vencedores. O desejo de Cristo, desde o começo, é o homem plenamente saturado pela natureza de Deus. Esse é o objetivo do Senhor. Para quê? Para honrar o Senhor, para louvar o Senhor, né? Nossa, que maravilha. Imagine
estarmos todos no reino, louvando e adorando o Senhor eternamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem ter coisas, sabe, conta para pagar, um descanso eterno. Mas para isso hoje, eu e você precisamos o quê? Pagar um preço. Orar pelas pessoas, evangelizar as pessoas. É isso que Deus quer, Senhor Jesus. Então, Cristo, ele tem esse aspecto do sol, né, e a lua, né, como o sol que governa a lua, né, e a lua é a igreja. Então, Cristo é o sol, tem esse aspecto ali, e a lua, a igreja, reflete ali, né, a lua reflete, ela não tem luz própria, mas ela reflete. Precisamos refletir a luz do Senhor para as pessoas. É isso que o Senhor quer. Então, através da pregação do Evangelho ali, nós vamos salvar as pessoas. Essa luz vai chegando até elas. Paulo, quando ele estava ali na sua caminhada, Paulo, né, a luz chegou até Paulo. Paulo estava cego. Talvez muitas pessoas estejam cegas aí. Talvez o seu vizinho, sua vizinha não esteja vendo o que você está vendo. Deus, ele quer um passo de fé meu e seu, Senhor Jesus. Para quê? Para ensinar as pessoas a separar o que é luz e o que é as trevas. Mostrar para elas, ó, esse caminho aqui não é adequado, esse caminho aqui não é adequado. Senhor Jesus. Salmos 110. Vamos voltar para Salmos. Senhor Jesus. Salmo 110. Versículo 3. Ó Senhor Jesus. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, todos nós que saímos, né, os irmãos teve a oportunidade de sair, né, Deus, ele quer que nós possamos emergir essa aurora. Essa semana eu estava observando o tempo, né, e aí aquela parte da tarde ali, né, entre a luz, entre o dia e a noite, ali escurecendo ali, né? E eu fiquei pensando, poxa, nós precisamos estar atentos, porque é nesse ponto ali que o Senhor, ele vai voltar, né? E eu e você precisamos achar fazendo assim, né? Então esse versículo ele fala, né, essas gotas do orvalho, né, que o Pai deu de presente, né, que é o que? O exército do Senhor. Deus está convocando todos nós. Deus não faz exceção de ninguém. O Senhor, ele conta demais conosco. Então, esse trabalho ele não é feito, né, pelo braço humano, né? Ele não é feito. Mas pelo quê? Pelo Espírito do Senhor, o Senhor dos Exércitos, né? Isso está lá em Zacarias 4:6. Senhor Jesus. Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele fala aqui, né? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quem é que faz as obras? Quem é que faz o livro alcançar as pessoas? Quem é que faz as pessoas se batizar? É o Senhor, irmão. Deus, ele só quer a minha disposição, seja com portagem por hora, né, por minuto, da forma que o Senhor tocar no seu coração. Seja você mandando um texto, seja você orando, seja você ofertando. Deus, ele quer que nós façamos algo para ele. Mas não é por esforço, porque as coisas de Cristo não têm esforço. A paz e a espírito e vida, né? O povo de Israel venceu pelo Espírito. José venceu ali, não por ele, mas pelo Espírito do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Então, se nós andarmos no Espírito, nós vamos para outro plano, como os irmãos têm falado e frisado muito bem, né? Nesse plano que a gente está na Terra, a gente não consegue vencer. É difícil, né? É muito difícil. Se eu tentar resolver as minhas coisas pelos meus braços, pelas minhas forças, eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor. Você precisa do Senhor. Vamos levar para o plano celestial, porque é lá que nós vamos vencer. E como é que eu vou levar? Invocando o Senhor. Ó Senhor Jesus, vem para mim, Senhor. É orando, é intercedendo, né, desfrutando dos hinos ali, é se enchendo da palavra, é falando para as outras pessoas que quando eu estou pregando, quando eu estou com as pessoas ali, cuidando dos problemas delas, o Senhor está tratando e cuidando das minhas questões, né? Eu creio nisso, Senhor Jesus. Então, não vamos agarrar a posição da igreja, né, a nossa capacidade, porque isso para o Senhor, irmãos, não tem valor. Deus, ele quer achar fazendo assim, né? Então,
Então, pense comigo, né? Onde você está, onde você chega ali, seja no supermercado, seja ali no seu dia a dia, a igreja está chegando ali. O reino dos céus chega ali até aquelas pessoas, né? Bem-aventurada, né? Vamos lembrar das bem-aventuranças, da boa nova, né? Então, o verdadeiro arrependimento, né? É nós sairmos do plano da carne e dos pensamentos e passarmos ao plano celestial. Todos os dias nós temos que se arrepender, irmãos. Todos os dias nós temos que buscar o Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 17. Senhor Jesus, a parte B, né? Fala assim: arrependei-vos porque está próximo o reino do céu, né? O Senhor estava ali, né? De aí por diante passou Jesus a pregar, né? Esse era o desejo do seu Senhor. O Senhor não ficava parado, sabe? Ah, irmão, mas eu não sei como é que eu vou, como é que eu posso ser útil ao Senhor, né? O irmão lhe deu um exemplo claro essa semana. Se você está ali carregando os livros ali, né? Você sai com os irmãos para carregar apenas os livros, né? Ali ajudando ali, coordenando. Você, irmão, já está fazendo a vontade do Senhor. Porque não é para as pessoas, mas é para Cristo, né? Então, todos os dias nós precisamos arrepender. Porque, como o Senhor fala, porque está próximo o reino dos céus. E quanto tempo, né, que foi escrito isso por Mateus aqui, né? Senhor Jesus, né? Então, nós precisamos estar vigilantes, né? Deus, esse algo que o Senhor quer produzir em nós é dia a dia. Mas para isso nós precisamos estar vigilantes, né? Senhor Jesus. E o irmão, né, fechando a semana no sábado, ele nos dá um conselho ali, que é para estar no estado de vigilância plena. Um soldado ali, quando ele está ali, ele está vigilante, ele não pode dormir no ponto. Porque senão, né, o inimigo vem ali e tal, invade ali. Mas ele tem que estar atento, ele tem que estar ligado ali, a todo instante, né? Senhor Jesus. Então, se você não sabe como ser mais útil ao Senhor, busque o Senhor. Faça uma oração sincera, né? Diga assim: Senhor, eu quero ser mais útil a Ti, Senhor. Senhor, eu quero ser mais usado por Ti. Eu tenho certeza que Deus ele vai abrir a porta. Seja ofertando, seja você servindo de qualquer forma. Deus ele vai abrir as portas para você, meu irmão, minha irmã, de maneira grande. Senhor Jesus, né? Devemos só nos sujeitar ao Senhor, né? Só buscar o Senhor, irmãos. Então, quanto mais, né, nesse estado de vigilância ali, buscando, labutando, mais desse invisível, né, que nós não vemos, nós vamos começar a produzir essa vida dentro de nós. Mais valor a gente vai ter para o Senhor, né? Então, o Senhor, como eu falei, ele quer produzir do invisível para o visível, né? Essa velha criação, o Senhor é uma nova criação. Paulo fala, né? Seremos um corpo transformado, né? Nós somos limitados nesse corpo, né? Quanto tempo, né? Nós chegamos, né? Caímos, tropeçamos ali, machucamos o corpo. Nós somos limitados, mas Deus vai nos renovar, né? 1 Tessalonicenses 5 a 6, né? Senhor Jesus, versículo 5 e 6. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, né? Aqui o versículo é claro. Nós não somos da noite, nós somos do dia, né? Aí ele fala aqui no 6, né? Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria, né? Pessoa que está ali, está vivendo ali, mas está tranquilo, está vigilando. Opa, caiu, opa, estou vendo aqui. Isso é uma recomendação que o Senhor nos dá para nós. Não podemos dormir no ponto. A gente ouve essa expressão, dormir no ponto. Porque as coisas estão aceleradas. Cada vez mais as coisas são rápidas, acontecem assim. E o Senhor precisa nos encontrar fazendo assim, em espírito e em verdade, né? Então, às vezes eu fiquei muito pensando nisso. A gente acha muitas vezes que a gente, né, não está apto, né, para se acha imperfeito, né? Realmente nós somos muito imperfeitos, né? Mas você acha que o estado da perfeição, quando a gente lê Mateus ali, a gente lê a constituição do reino, né?
poxa, Senhor, é tão difícil para mim, né? Mas Deus, o que importa é como estamos. Os irmãos falam, né? É o nosso estado. Qual é o meu estado agora? Né? Vamos fazer essa pergunta. Qual é o meu estado agora? Né? Nosso estado verdadeiramente precisa ser de estar vigilante, né? E passar todos os dias a amar a vinda do Senhor, né? Então, aí em Tessalonicenses, né, ele fala aqui, né, o versículo 8: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então aqui o Senhor é claro, né? As pessoas não têm esperança aí fora. Talvez a esperança seja o dinheiro, seja bens materiais, né? Podemos nos realizar como ser humano, né? Mas nós precisamos nos revestir da couraça, né? O capacete da esperança, né? Aí ele fala aqui no 9: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O 10: Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, vamos ser como as virgens prudentes, que estavam ali atentas quando o noivo chegou, né? Então, nós não somos da noite, né? Como eu falei aqui, né? Vamos aguardar esse dia, né? A nossa função principal é levar a luz às pessoas. Foi isso que eu mais toquei essa semana. Minha função, a conferência de jovens também, foi maravilhosa ali. Que é isso, a nossa função é levar a luz às pessoas. Nada mais é do que isso, né? Então, as pessoas estão aí com depressão, sofrendo, abatidas, cheias de problemas, né? Elas têm a necessidade da luz de Deus. Essa luz ali que criou, né? Que separou. Essa luz que quer alcançar as pessoas, né? E eu e você, nós somos responsáveis de fazer essa conexão, né? Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente está conectado no celular ali, né? Passamos um tempo ali respondendo, conversando com os colegas, amigos e tal. Essa conexão, Deus quer nos conectar. Precisamos estar ligados 24 horas nas pessoas, na necessidade delas, né? Se você não sabe ainda o seu dom, o seu talento, peça ao Senhor. A igreja tem muitos serviços, né? E essa pandemia nos ensinou, pelo menos a lição que eu tenho tirado é: eu preciso amar mais o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu encorajo você a fazer essa oração, né? Porque Cristo, ele tem uma promessa para cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter um espírito renovado. Cristo é sempre novo. Se os irmãos se a palavra profética fala que nós vamos por aqui, precisamos obedecer e dizer amém. Talvez não seja o que eu queira, o meu eu, mas é o que vai trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Sonfonias, capítulo 3. O versículo 17. Preste bem atenção nesse versículo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, eu ganhei muito com esse versículo, né? O Senhor, ele é novo, ele quer renovar o nosso amor. Para quê? Para achar júbilo em nós. Então façamos uma oração, né? Senhor, renova, Senhor, o nosso espírito, Senhor, nesse momento. Talvez a gente esteja desencorajado, Senhor, mas renova-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Então vamos se deixar, irmão, ser transferido para a esfera espiritual, né? Permanecendo no espírito enquanto a gente está servindo ali, né? A gente vai estar servindo no descanso, como o irmão Pedro falou, né? Ó Senhor Jesus. Então, essa incumbência de dominar a terra, né, foi dada a mim e a você, né? Essa semana o Senhor falou para nós que Ele conta demais conosco. A nossa função é levar luz às pessoas, é levar alento às pessoas. Para quê? Para que o Senhor
ache alegria em nós, né? Como fala aqui em Sinfonia. Poderoso para salvar-te, de renovar e regozijar, né? Então, que o Senhor nos abençoe, né? Possamos estar vigilantes e atentos, pela graça e misericórdia do Senhor. Que os irmãos sejam abençoados pelo Senhor. Amém.